Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Cá estamos nós mais uma vez, não é? Faz tempo, hein, que a gente não se encontra. Todo mundo achava que ia ser mais rápido, também achava. Infelizmente ainda continuamos assim. Bom, mas fazer o que, né? Vamos lá. Hoje é domingo, dia especial, dia do Senhor, dia de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para estudarmos a Palavra de Deus. E esse domingo é um domingo mais especial ainda. Por quê? Alguém sabe me dizer? O que a gente comemora hoje? É isso mesmo. Dia das Mães. E aí, você já deu um abraço na sua mãe hoje? Não? Então faz isso, aproveita. Dá um abraço bem apertado nela. Diz que o tio Marcos mandou um abração para ela. Tá bom? E sabe o que a gente vai fazer agora? Olha só, isso é uma coisa boa dessa quarentena, hein? Se fosse na nossa aula normal, eu não teria oportunidade de conversar com a sua mãe. Por conta dessa quarentena, a gente pode fazer isso. Podemos falar com a sua mãe e homenagear a sua mãe, cumprimentar ela pelo seu dia. E agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Vamos orar para começarmos a nossa aula e também para agradecermos pela vida das mamães que estão aí nos ajudando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo nosso dia, porque o Senhor nos cuidou durante essa semana, o Senhor tem nos protegido e apesar dessas circunstâncias tão difíceis, o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós e das nossas famílias. Quero te agradecer de forma especial pela vida das mamães que estão me ouvindo, de cada aluno precioso nosso aqui, que o Senhor esteja cuidando delas, esteja protegendo, esteja as abençoando e que elas possam permanecer firmes, ó Deus, na Tua Palavra e nos Teus ensinamentos para guiarem os Seus filhos. Ajuda elas nessa missão e nos abençoa nessa aula de hoje. Que seja um tempo gostoso, que a gente esteja aqui estudando a Tua Palavra e aprendendo do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Vamos dar início à nossa aula e vamos procurar lembrar um pouquinho do que nós temos estudado. Qual é o tema do nosso estudo deste ano? Quem lembra? Isso mesmo. Nós estamos estudando o Novo Testamento. Temos estudado desde o início deste ano o Novo Testamento. E estamos trabalhando neste momento aí a vida de Jesus e o seu ministério. Nós já passamos por alguns acontecimentos aí da vida de Jesus. O seu nascimento, já falamos um pouquinho sobre alguns milagres que Jesus fez, algumas curas, trabalhamos um pouquinho sobre a escolha dos seus ajudantes, dos seus discípulos. E a semana passada, o tio Alan falou para a gente um pouquinho de um ensinamento muito precioso que Jesus fez aos discípulos e que cabe para cada um de nós, que é sobre a oração. Ele ensinou sobre a oração e foi trabalhado também a oração do Pai Nosso. Vocês lembram disso? Vocês também foram desafiados a fazer uma atividade, eu espero que vocês tenham feito e mandado para o tio Alan. E mais do que isso, o ensinamento é sobre a oração e como é importante esse momento de oração e como Jesus ensinou os seus discípulos e ensinou a cada um de nós como que a gente deve orar. Muito bem, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre milagres. Jesus, quando esteve aqui, ele fez alguns milagres. Você sabe o que significa um milagre? Não? A gente tem aqui uma definição de milagre. Olha só, o que diz aqui? O que é milagre? Milagre é um evento extraordinário, inexplicável pelas leis naturais e que depende da intervenção divina para acontecer e que tem como objetivo revelar os propósitos, o poder e a glória de Deus. Isso é um milagre.
algo que não é explicado de forma natural, que depende da mão de Deus para acontecer. E qual que é o objetivo deste milagre, ou dos milagres que aconteceram? Sempre é revelar a glória de Deus, o seu poder, os seus ensinamentos. Quando Jesus esteve aqui, ele fez alguns tipos de milagres. Na verdade, os milagres eles estão divididos em 3 tipos de milagres. Nós temos alguns milagres relacionados às curas. Quando Jesus esteve aqui, ele realizou algumas curas. Você lembra de alguma cura que a gente já tenha estudado aqui nas nossas aulas? Lembra? Ah, sim! Aquela história da mulher que tinha um fluxo de sangue e que simplesmente tocou Jesus, ficou curada. Tem aquela história do paralítico também, que também foi curado. E outras curas que Jesus realizou durante o seu ministério. Então, uma das categorias dos milagres está relacionada às curas. Outro tipo de milagre é a ressurreição de mortos. Quando Jesus estava aqui, ele ressuscitou alguns mortos. Lembra de alguma dessa? Ah, lembrou, não é? A filha de Jairo. Ela estava morta e Jesus foi até a casa, chegou lá, ela já estava morta e Jesus ressuscitou aquela menina. E teve outros que ele também fez. Tem também alguns milagres que aconteceram relacionados à natureza. Por exemplo, Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E o milagre que a gente vai trabalhar hoje, ele também está relacionado à natureza. Ele se encaixa nesta categoria de milagres. Milagres sobre a natureza. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente pega a Bíblia, a gente lê sobre os milagres de Jesus, vocês acham que na Bíblia estão relatados todos os milagres que Jesus realizou? O que você acha? Sim ou não? Sim? Não? Talvez? Ah, olha só. Tem um texto da Bíblia que esclarece pra gente essa dúvida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá comigo. O livro de João, no capítulo 20, 30 a 31. João 20, 30 a 31. Show? Vamos ler? Diz assim: Jesus, na verdade, operou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, qual que é a resposta? Nem todos os milagres que Jesus realizou estão escritos ou relatados na Bíblia. Alguns estão. E os que estão, eles estão relatados para este propósito, com esta finalidade, para que a gente creia em Jesus e a partir deste momento que a gente crê em Jesus, a gente possa ter vida em seu nome. É o que nos ensina o livro de João 20, do 30 ao 31. E aí nós chegamos na nossa história de hoje. Eu acho que vocês já devem ter lido a história. Nós mandamos para vocês o texto bíblico para que vocês lessem antes a história. Então, a história que a gente vai falar, ela não é uma novidade. Você já conhece essa história. Talvez você já tenha, inclusive, ouvido falar sobre essa história, desse feito maravilhoso, que é um milagre, quando Jesus andou sobre as águas. E aí, eu queria começar pedindo para você fazer uma pequena atividade. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar uma folha de papel e nós vamos fazer com essa folha um barquinho.
Sabe fazer um barquinho? Então é o que nós vamos fazer. Vamos lá? Com a folha em mãos, você vai fazer o seguinte. O primeiro passo é você dobrar a folha ao meio. Dobra aqui, dobra ao meio e marca. Pega novamente e dobra. Essa segunda dobra é só para a gente encontrar o centro do papel. Aí, fez essa marquinha no centro, você vai dobrando as pontas aqui, formando um pequeno triângulo. Aqui, o outro lado a mesma coisa. E aí você pega esta ponta e dobra por cima do triângulo. Dobrou um lado, dobra o outro lado e aí começa a surgir um chapéuzinho, né? Pega esses cantinhos aqui e esconde eles aqui dentro. Do outro lado faz a mesma coisa, assim, pronto, fez um chapéuzinho. Agora abre e a gente faz aqui um quadrado, certo? Dobra de novo aqui. Dobra do outro lado, e aí formou um triângulo bem pequenininho. Vamos abrir e tcharam! Olha só, temos aqui o nosso barquinho, beleza? E aí, fizeram o barquinho? Legal, né? Garanto que você já sabia fazer, né? Mas é sempre bom lembrar algumas coisas, né? E aí, eu queria pedir para vocês, na verdade eu queria desafiar vocês, com esse barquinho que vocês fizerem, a pensar numa coisa. Eu queria que vocês pensassem qual foi a experiência mais marcante que você teve num barco. De repente você fez uma viagem de barco, você andou de barco, você foi pescar com seu pai, enfim, o que você fez no barco que marcou a sua vida, que você, quando fala de barco, você lembra deste acontecimento. Pensou aí? E eu vou pedir para uma pessoa que sempre nos ajuda contar pra gente o que ela lembra quando fala de barco. Ô tia Andressa, quando a gente fala de barco, o que você lembra aí? Conta aí pra gente. Eu vou contar um pouco da experiência que eu tive com um barco. Eu fui passar umas férias no Nordeste, né? E eu tive a oportunidade de andar de barco. Esse barco ele se chama catamarã, né? Apesar de estarmos assim conhecendo umas praias que tinham nesse lugar, uma paisagem linda, bastante fauna, flora, tudo isso, eu não parava de pensar que o barco podia afundar. Então, acho que eu não tive uma experiência tão boa assim, porque eu só pensava que esse bendito barco ia afundar. Eu espero que o que remete à lembrança de vocês tenha sido muito mais alegre do que a experiência que eu tive com o barco, tá, galera? Vão pensando aí, que a gente vai falar depois. A experiência da tia Andressa não foi muito legal não, né? E a sua, como é que foi? O que você lembra? Deixa eu contar pra vocês. Eu me lembro de duas histórias de barco. Uma delas, eu era bem jovem. Eu morava lá no Paraná. E a gente resolveu ir fazer um passeio na praia para uma ilha, chamava Ilha do Mel. Nós fizemos uma travessia de barco, fomos de barco, né? Quando chegou lá, passamos o dia e tal, né? Quando a gente estava voltando, começou a armar uma tempestade e o barco era pequeno e aquele barco balançava e a gente ficou com muito medo daquela travessia.
Felizmente era uma travessia bem curta, né? E a gente chegou em segurança, não aconteceu nada. Então não foi uma experiência muito legal. E outra experiência muito legal que eu tive foi fazer um passeio de navio. O navio é bacana, a gente foi com a minha família, a gente passeou, nós andamos uma semana inteira. Foi muito legal. Então foram duas experiências que eu tive relacionadas a barco. Agora, a história que a gente vai relembrar hoje e a experiência que os discípulos tiveram, com certeza é a mais extraordinária de todas as que cada um de nós passou, da que você pode ter pensado, não é mesmo? Foi uma coisa inexplicável que aconteceu naquele pequeno barquinho lá no mar da Galileia, com a presença dos discípulos e de Jesus. O texto que nós vamos ler é o texto de Mateus 14, do 22 até o 33. Eu queria convidar você para pegar a sua Bíblia e ler comigo esse texto. Mateus 14, 22 até o 33. Vamos lá? Achou aí? Muito bem, vamos ver aqui. O texto é sobre Jesus anda sobre as águas. Esta história, ela está relatada nos outros evangelhos. Olha só, se você for olhar um pouquinho a sua Bíblia, em Marcos 6, 45 até o 52, olha lá, Marcos 6, 45 a 52, também tem essa história lá. Jesus anda sobre o mar. Olhando mais um pouquinho, João 6, do 16 até o 21. Jesus anda sobre o mar. Ou seja, 3 dos evangelistas contam esta mesma história, que Jesus andou sobre o mar. Nós vamos usar como texto base o texto de Mateus. Então vamos abrir lá, Mateus 14, do 22 até o 33. Mateus 14, 22 a 33. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto despedia as multidões. Jesus tinha acabado de fazer uma multiplicação dos pães. Ele tinha multiplicado os pães e as multidões estavam ali e eles queriam proclamar Jesus como rei, e eles queriam acompanhar Jesus. E aí Jesus fez o seguinte, ele falou: olha, faz o seguinte, vocês vão pegar um barco, eu vou encontrar com vocês, a gente vai dispersar aqui a multidão e depois eu vou encontrar com vocês. Não falou como ia e orientou os discípulos que fosse. Foi isso que a gente acabou de ler ali no versículo de número 23. Depois, vamos lá, seguindo 22. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de sozinho orar. E, caindo a tarde, estava ele só. Então ele subiu para o monte, os discípulos pegaram o barco, ele foi para o monte e estava sozinho e estava orando. Presta atenção nessa informação. E caindo a tarde. Então provavelmente devia ser um finzinho de tarde, e aí começou a escurecer, e aí neste horário Jesus estava orando e os discípulos pegaram o barco e foram. Aí segue o texto, vamos lá. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o barco já tinha se afastado bastante.
Conforme os outros textos que a gente leu, diz que eles já tinham andado mais ou menos em torno de uns 5 quilômetros. Eles estavam bem longe da costa. E aí começou um vento muito forte e o vento começou a açoitar o barco e aquele barco, os discípulos começaram a ficar ali preocupados com aquele acontecimento. Depois, o 25, vamos lá. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho agora, assim, quando fala a quarta vigília da noite. Você sabe o que isso significa? Olha só, quantas vigílias tinha à noite, que era como os judeus marcavam as horas? Na verdade, existiam 4 vigílias. A primeira vigília, ela era das 6 da tarde até as 9 da noite. Essa era a chamada primeira vigília. A segunda vigília era das 9 da noite até a meia-noite. Então, de 3 em 3. A terceira, da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília da noite era das 3 da manhã até as 6 da manhã. Quando que foi que Jesus apareceu para resolver o problema dos discípulos andando sobre o mar? Na quarta vigília da noite. Então, 2 coisas aqui. Primeiro assim, né? Que Jesus ficou esse tempo todo, mais ou menos ali, por volta das 6 horas, porque o versículo que a gente leu anteriormente falava que quando caiu a tarde, ele estava orando no monte, então devia ser por volta deste horário, umas 6 horas da tarde. Seria no horário da primeira vigília da noite, ele estava orando. Tá? E os discípulos foram para o barco. E aí Jesus foi na quarta vigília, ou seja, já estava quase amanhecendo o dia, quando Jesus apareceu. 2 lições importantes aparecem aqui. Primeiro, que o tempo que Jesus dedicava para a oração era um tempo muito significativo. Nós aprendemos a semana passada sobre a importância da oração. E segundo, que às vezes parece que Jesus está demorando tanto para resolver, parece que ele demora para resolver os problemas que a gente tem, não é? Pensa bem essa quarentena que a gente está vivendo. Quanto tempo a gente já está nessa? Não é? E a gente fala, poxa, mas isso aí, será que Jesus esqueceu da gente? Não, ele não esqueceu. Na quarta vigília da noite, ele foi lá e foi andando sobre as águas para encontrar os discípulos. Mas aí, o que aconteceu? Vamos seguir o texto, não é? E aí diz assim, e os discípulos, lá no 26, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de grande medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus falou, não, eles ficaram apavorados, ficaram com medo. Né? Eles já deviam estar cansados, já tinham passado aquela noite inteira naquela situação. E aí eles olharam e falaram, nossa, o que é isso? É um fantasma? Não, calma, sou eu. E apareceu Jesus andando sobre as águas. E o texto segue. Mas, lá no 28, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. O Pedro, ele era muito impetuoso. Falou assim, Jesus, é o Senhor que está aí. É só o Senhor que poderia estar andando sobre as águas. Então, eu quero ir também. E aí, o que Jesus falou para ele? Assim, pode vir, venha, Pedro. Respondeu-lhe e disse, respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E subiram
ambos para o barco e cessou o vento. E estavam no barco, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Os discípulos, nesse momento, reconheceram que Jesus era, de fato, o Filho de Deus. Que lição preciosa nós temos aqui, não é? E olha só, quando a gente fala de milagres, e voltando lá na definição de milagre, o que é um milagre? É um evento extraordinário, inexplicável pelas leis naturais. É inexplicável uma pessoa andar em cima das águas? É inexplicável. Ninguém consegue andar sobre as águas. Só Jesus poderia fazer isso, e foi isso que ele fez. É inexplicável. E depende da intervenção divina. Se ele não fosse Deus, ele não conseguiria fazer isso. E foi o que ele fez, ele andou por sobre as águas. E qual que é o objetivo? Para que serve um milagre? Ele serve para revelar algumas coisas. O Pedro surgiu ali, ele falou assim: eu quero ir também, eu quero andar, quero andar com o Senhor nas águas. Quando estava lá, ele teve medo, começou a submergir. O Senhor me salve. Jesus veio, estendeu a sua mão, ensinou para Pedro que ele estava ali, que ele poderia ajudá-lo. E no final, quando a tempestade passou, as pessoas reconheceram que Jesus realmente era e é o Filho de Deus e glorificaram a presença e o poder de Jesus. O milagre aconteceu e cumpriu o seu objetivo, o seu propósito, para que existisse esse milagre. Lembra que a gente falou, quando a gente leu lá, que os milagres eles foram relatados, alguns deles foram relatados para quê? Para que a gente entendesse e cresce que Jesus é realmente o Filho de Deus. E foi isso que os discípulos também fizeram. E aí temos uma pergunta para fazer. E aí, Deus faz milagres ainda hoje? O que vocês acham? Faz ou não faz? Deus ainda faz milagres hoje. E os milagres que Ele ainda faz hoje ainda cumprem os seus propósitos. Qual é o propósito principal de um milagre? É glorificar a Deus, é mostrar o seu poder. Eu queria contar para vocês uma experiência que a nossa família tem vivido nos últimos dias. Eu tenho quatro sobrinhas que são minhas sobrinhas de sangue, sobrinhas de verdade. E tenho vários outros sobrinhos que são sobrinhos do coração. Vocês, por exemplo, são meus sobrinhos do coração. E tem uma sobrinha do coração, que é filha de uma prima nossa, muito querida, que eu considero como se fosse minha sobrinha mesmo. Ela mora no interior de São Paulo e tem mais ou menos uns 15 dias ela sofreu um acidente muito grave, muito sério mesmo. Ela estava andando de bicicleta com o pai dela e ninguém sabe de onde surgiu um boi, passou por cima dela e ela foi machucada, ela teve traumatismo craniano, ela teve problemas no pulmão, ela precisou ir pro hospital, ninguém sabia o que ia acontecer com ela. A partir daí, o que aconteceu? Toda a nossa família, as pessoas que amam essa menina, começaram a orar e pedir a Deus a sua intervenção. E Deus, milagrosamente, fez a obra dele. Nós recebemos a notícia de que ela já saiu do hospital, ela ainda vai ter que passar por alguns procedimentos, mas graças a Deus ela foi curada. É um milagre de Deus, um milagre que a gente acabou de presenciar. E para que serve o milagre? Para que Deus seja glorificado. Se você pensar na sua história, na história da sua vida, da sua família, provavelmente tem também a história de um milagre. Agora, sabe qual que é o maior milagre que acontece na vida de uma pessoa? É o milagre da transformação que Jesus faz na nossa vida. Jesus muda a nossa vida, muda o nosso comportamento. E esse milagre da transformação, para que ele serve? Para a glória de Deus e cumpre os seus propósitos. Esse é o maior milagre que pode acontecer. Não esqueça disso. E a gente tem um versículo que nós estamos trabalhando
e este é o último domingo que a gente está trabalhando com ele. Marcos 10, 45. Você já gravou o versículo? Já memorizou? Vamos tentar lembrar? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. E aí, eu queria sugerir uma coisa. Sabe aquele barquinho que a gente fez? Você pode fazer o seguinte, você pode escrever no barquinho o versículo, olha só. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui dentro você escreve a referência, Marcos 10, 45. E assim você guarda e grava, né? Tem uma lembrancinha de quanto a gente aprendeu aí sobre esse versículo. Que Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por cada um de nós. O que nós aprendemos com a história de hoje? Nós extraímos algumas lições para a nossa vida e eu queria recapitular essas lições com você. Primeiro, nós aprendemos o que é um milagre. O que é um milagre? Milagre é um feito extraordinário, algo que aconteceu e que só pela intervenção de Deus pode acontecer. É uma coisa totalmente contrária às leis naturais, mas que com a intervenção de Deus acontece e tem por objetivo o quê? A glória de Deus. Por isso que os milagres foram relatados, por isso que a gente estuda e lembra dos milagres. Neste milagre que nós estudamos, nós vimos também que Jesus demonstrou duas coisas. O seu poder, né? Jesus mostrou o seu poder sobre a criação, quando ele conseguiu andar sobre as águas, e mostrou também o quê? Que ele é Deus, que ele tem poder, que ele tinha o controle daquela situação. O que mais? A gente aprendeu também o seguinte, que os discípulos estavam ali andando com Jesus e tiveram dificuldades. E nós também, assim como os discípulos, nós também passamos por dificuldades. Mas a gente precisa confiar no seu poder e no seu cuidado. Às vezes, pode demorar um pouquinho. Jesus só foi encontrar com os discípulos na 4ª vigília da noite, estava quase amanhecendo. E às vezes, na nossa vida também, às vezes demora a acontecer, mas Jesus está para nos cuidar e a gente pode confiar. A gente precisa também aprender com o exemplo de Pedro. Pedro, com a sua impetuosidade, falou assim, deixa eu andar, mas ele já mostrou ali que ele tinha fé, que ele confiava em Jesus. E aí quando ele começou a se estremecer e olhar para as ondas, ele falou, puxa, eu estou afundando. O que ele se lembrou? Jesus, me ajuda. E Jesus prontamente estava ali para ajudá-lo. Assim também é na nossa vida. Nos momentos da dificuldade, a gente tem Jesus para contar. E finalmente, aquilo que os discípulos fizeram no final do texto que a gente leu. Reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. É isso que faz a diferença, é o que transforma de fato a nossa vida. E a partir daí, acontece na nossa vida o maior milagre que pode acontecer, que é o milagre da nossa transformação. Uma vida transformada por Jesus. Vamos gravar isso na mente e no coração nessa semana. Muito bem. Então, para a gente gravar a história de hoje, nós vamos ter uma atividade. E quem vai falar da atividade, como que a gente vai fazer a atividade, é a tia Andressa. Vamos lá? Turma, para a atividade de hoje, vocês vão pegar uma folha sulfite A4. Aí vocês vão fazer o seguinte, vão dobrar aqui ao meio, certo? Aí vai juntar a outra ponta e a outra novamente, certo?
Vai ficar assim, ó, desse tamanho. Aí, vocês vão abrir essa folha. Ó, ela vai estar dividida em 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Aí, o tio Marcos vai mandar para vocês, para os pais de vocês no WhatsApp, 8 frases. O que vocês deverão fazer com essas 8 frases? Elas vão estar embaralhadas. E aí, vocês vão pegar, vocês vão colocar as frases em ordem, na sequência da história. E depois, eu quero que vocês desenhem a história que está contando em cada frase nesses quadrados, certo? Depois que o desenho estiver pronto, vocês vão pedir pro pai de vocês, pra mamãe, tirar uma foto e enviar a atividade no WhatsApp do tio Marcos, tá bom? Vai ficar bem legal, viu, gente? Firme. Beijo e até a próxima aula. Legal essa atividade, hein? Então, como a tia Andressa falou, preparem a atividade e manda para o meu WhatsApp. Estou esperando, então, a atividade de vocês. Eu tenho recebido poucas atividades. Eu queria essa semana receber várias atividades, tá bom? Estou esperando aí a atividade de vocês. Combinado? Muito bem. E aí nós estamos chegando, então, no final da nossa aula. E para terminar, nós vamos ter uma palavra de oração. Queria que você me acompanhasse e nós vamos orar juntos, tá bom? Vamos lá? Senhor, te agradecemos pela aula que tivemos hoje, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor falou ao nosso coração. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou registrado esses milagres para nós aprendermos com Ele e, acima de tudo, aprendemos a glorificar o Senhor, entendemos que o Senhor é Deus e que o Senhor faz diferença nas nossas vidas. Te peço que o Senhor cuide de cada criança, de cada família que está me ouvindo. Te peço pela semana que iniciamos, que o Senhor cuide da gente, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre do mal e que muito em breve, ó Deus, o Senhor esteja liberando, ó Deus, desse vírus e que a gente possa estar reunidos na Tua casa, Senhor, para aprendermos juntos. O Senhor cuida de cada um de nós, cuida especial das mamães que hoje comemoram o seu dia e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, foi muito bom estar com vocês, mais uma vez à distância, e na esperança de que muito em breve a gente possa estar juntos. Muito obrigado por me acompanharem, eu espero a atividade de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e fiquem com Deus, um abraço, um beijo especial para vocês, um beijo para as mamães e fiquem com Deus. Tchau!